tua oclusão, mas existem outras finalidades que são mais importantes que elas, né? Então, só para relembrar você, para você poder entender um pouquinho mais, até para você poder avaliar ao longo do tratamento quais vão ser os benefícios que o aparelho vai te trazer, né? A boca, Jun, ela é uma estrutura que ela se forma ao longo da vida. E nela está refletida toda a nossa individualidade, sabe? Tudo que a gente vivenciou. E a boca, uma das funções da boca é manter você numa condição postural mais próxima daquilo pela qual você existe uma evolução, né, do ser humano, existe uma postura pela qual o ser humano busca, que é a postura vertical, que é a posição correta da cabeça, uma visão ampla. Essa postura física, né, que eu estou me referindo, ela tem uma ligação direta com outras posturas diante da vida mesmo, posturas emocionais, posturas mentais, porque esse processo de desenvolvimento que todos nós passamos, ele não é um processo só de crescimento físico. O crescimento físico é um dos crescimentos que tem uma hora que ele para, ele não continua. Esse período de tempo que ele demora, que são 28 anos, é o tempo que a gente demora também para construir a nossa boca, né? O arranjo dos nossos dentes. Porque cada dente vai nascendo numa determinada idade, onde a gente vai estar tendo um determinado amadurecimento fisiológico, né, biológico, e um determinado amadurecimento emocional e mental, né? Então, a gente evolui nesses três aspectos. É que, infelizmente, a gente separa uma coisa da outra, como se tivesse possibilidade de a gente separar o físico do emocional, do mental, podemos incluir o espiritual, o social, porque é tudo uma coisa só, tudo uma coisa só. Quando a gente nasce sem qualquer informação, a não ser as informações que foram necessárias você ter para conseguir formar o teu corpo, para te dar uma vida, certo? Essas são as informações do nosso código, daquilo que sustenta a vida humana. A partir do nascimento, é como se a gente nascesse nós nascemos com a nossa memória em branco, completamente em branco. Como quando a gente compra o computador, a memória do computador está em branco. E a gente vai, desde o nascimento, a gente vai sendo informado, né? As informações do mundo vão entrando em nós e vão montando um programa, né, que pode ser favorável ao desenvolvimento desse programa ético da vida ou pode ser desfavorável. Isso em todos os aspectos, físicos, emocionais e mentais, né? Porque o ser humano ele tem uma percepção de mundo, né, até onde a gente conhece. Não existe, pelo menos que a gente conheça, eu acredito que exista, nenhum ser que tenha a capacidade que o ser humano tem, né? E o ser humano tem a capacidade de escolha, ele faz escolha, só que ele nasce com esse potencial, mas não nasce com isso pronto. Isso demora né? Quando a gente é pequeno, a gente não tem escolhas, é como um animalzinho, porque é muito imaturo ainda, não sabe os perigos do mundo, não sabe nada, não é? Então ele não tem escolha, ele vai aprendendo a ter escolha ao longo desse desenvolvimento. E esse poder de escolha, que é um poder de decisão, é algo que caracteriza a nossa espécie humana. A gente decide tudo, né? A gente capta o mundo, né, e põe para dentro o mundo através dos nossos sentidos. A boca é um processador disso, ela que faz o processamento dessas informações. É através da relação bucal que isso acontece, né? Por uma série de fatores. Então, como os dentes estão alinhados, como eles estão colocados dentro da boca, representa como foi esse processo de desenvolvimento e o processo, inclusive, da possibilidade plena de você tomar decisões na vida que sejam favoráveis para a sua evolução. Se você pegar um vegetal, ele cumpre um caminho lógico daquela espécie vegetal. O mineral a mesma coisa, o animal também.
E todo o universo faz a mesma coisa. Então, desde que ocorreu o Big Bang, o universo cumpre um processo lógico de desenvolvimento. Cada um tem um ciclo, cada um tem um programa a ser cumprido. Então, os planetas giram em torno de uma órbita, certo? Essa órbita é feita automaticamente. O planeta não pode chegar e falar assim, não vou mais. Hoje eu não vou, estou cansado. Não vou fazer a minha voltinha em volta do Sol. Vou ficar quietinho. Não dá para fazer isso. Porque se ele fizer isso, ele põe em jogo todo o processo. Todo o processo. Porque tudo tem uma lógica. Certo? E essa lógica vai se estabelecendo em tudo que é proveniente desse processo evolutivo. O ser humano também. Existe também uma lógica, né? Então, como você tem o vegetal ele cumpre, o animal também. O animal ele nasce, ele muito rapidamente já alcança a idade adulta, ele anda, ele cumpre um instinto básico, ele envelhece, reproduz e morre, sem consciência de nada. Ele faz um processo natural dele. O vegetal é assim também, todos são assim, não é? O ser humano também. Só que, no caso do ser humano, ele tem a possibilidade de escolher, de fazer escolhas, de tomar decisões na vida. O ser humano tem gosto consciente, de decisão consciente e individualizada. Não existem dois seres humanos como você, não existem dois seres humanos como eu. Nunca houve e nunca vai haver. Cumprimos o mesmo processo biológico, mas com a diferença de que cada um de nós nasce numa determinada época, com uma determinada cultura, com uma determinada valores, ou seja, aquilo que vai te impressionar pode ou não pode favorecer o desenvolvimento dessa lógica biológica. E se isso acontecer, você evolui, desenvolve, amadurece e cresce de uma maneira plena e saudável e pode chegar ao ponto de desenvolver todo o potencial que existe dentro de você, dentro de mim. E o contrário também é verdadeiro. Se você não for desrespeitado disso, você sai dessa lógica. Por isso que se chama patológico. Patológico é algo que sai da lógica. Ele perde a lógica. E a gente pode ser patológico em várias coisas na nossa vida. A gente pode ser patológico fisicamente, a gente pode ser patológico emocionalmente, a gente pode ser patológico mentalmente e a gente pode ser patológico socialmente, né? Que são os malucos, seres humanos malucos que a gente vê por aí, né? Social, quando eu falei de social. E vê pessoas sofrendo de vários tipos de doenças, vários tipos de problemas físicos, vários tipos, hoje estamos na época das doenças psíquicas, várias doenças psíquicas, né? Então, e atitudes emocionais completamente alteradas. Por quê? Porque o sistema monta em você um processo ilógico, sem lógica, que você tem que viver dentro de uma condição biológica. Então, se isso acontece no reino animal, por exemplo, é cruel a gente pensar nisso, porque a gente tem um sentimento, a gente tem uma outra maneira de ver isso. Mas vamos imaginar, se uma cachorra tem um filhote, vários filhotes, e um desses filhotes apresenta algum tipo de deformação, algum tipo de alteração, tem mães, tem cachorras que matam o filhote. Matam o filhote. Às vezes até comem o próprio filhote. Por que elas fazem isso? Elas fazem isso porque elas obedecem um instinto básico de que, se ela mantiver aquela cachorrinha viva, sendo defeituosa, ela vai fazer o quê? Ela vai degenerar a espécie que ela pertence. Então ela naturalmente elimina, né? E isso vale para vários tipos de características. Por exemplo, no reino animal, vale a força, é a lei do mais forte. Aquele que é mais forte tem supremacia sobre o mais fraco, né? Aqui no nosso mundo também acontece isso, mas aqui a gente inverteu isso. A gente botou isso em termos culturais. E hoje em dia vivemos isso em termos financeiros. Quem tem poder, quem tem dinheiro. Isso monta uma maneira de ver o mundo, uma maneira de agir, de interagir com o mundo, e monta uma maneira de nós nos interagirmos com as pessoas que estão ao nosso redor, sabe?
E a gente faz escolhas baseado no estudo. Né? Aí voltando à questão do aparelho, né? Se a boca é a área onde a gente sustenta essa condição postural nesse sentido mais amplo, quando ocorrem desvios morfológicos na boca, você supõe que ocorreram desvios nesse processo desse programa. Então, o aparelho que a gente coloca é um aparelho destinado a tentar devolver a você, né, devolver ao ser humano, ou aproximar ele de uma condição postural, de posição de cabeça, tal, dentro de uma lógica mais próxima da postura que ele poderia estar se todo o processo dele tivesse se manifestado plenamente. Então, abre-se uma possibilidade de mudança postural real aí. Porém, isso não é um passe de mágica, senão eu colocaria o aparelho na boca das pessoas, falaria, pronto, resolvi sua vida. Não. O aparelho apenas possibilita que a gente tenha um ganho de postura, através de um ganho de respiração, por exemplo, que é uma coisa que você vai perceber que vai melhorar bastante. Um ganho postural, um ganho respiratório te permitem ter sustentação, né? Cria uma sustentação que te dá uma possibilidade de você atuar na sua vida, né? Atuar como pessoa na vida, na sua e do planeta, mais próximo de uma lógica humana. Então, quanto mais distante de uma lógica humana eu estou, com as minhas atitudes, sentimentos e emoções, mais difícil é eu retomar esse eixo. Né? Então, assim, quanto mais deformado for isso, né? Quanto mais alterado for, mais difícil vai ser desse caminho de volta a uma lógica mais humana. Então é isso, basicamente isso. Então, assim, só para você entender, então, a gente não pretende aqui fazer nenhum tipo de intervenção terapêutica, emocional em você, porque isso vai se dar naturalmente. O que a gente busca aqui é através de alguns papos que a gente vai ter juntos aqui ao longo das nossas consultas, buscar te passar um pouco dentro dessa lógica, né? O que é essa lógica e de que forma você pode identificar isso dentro da tua própria vida. E aí você, né, com você isso, né, comigo, é que vai atuar. Né? Então eu digo normalmente que qualquer ganho que você tenha de qualidade de vida, isso não é, o motivo não é o fato de você estar usando o aparelho apenas, é de você estar atuando na sua vida de maneira mais lógica, o mais próxima possível de uma condição de evolução humana digna, com ética, com sabedoria, né? com justiça, ou fazendo bem, trabalhando. Agora, na vida, querido, a gente vai ter infinitos tipos de vivências onde a gente vai ser colocado diante do mundo obscuro. Outra característica da vida é que a vida ela é dual. A vida ela tem sempre dois lados, ela não tem um lado só. Né? Um lado só é o universo tem um lado só. No diverso, ou na biodiversidade, tem sempre dois lados. O que eu quero dizer com isso? Existe a luz, existe a sombra. Né? Existe a alegria, existe a tristeza. E olha como é louco. Tem a alegria e a tristeza, que parece que é um dual, né? Mas você pega uma tristeza, a tristeza tem a tristeza boa e a tristeza ruim. A alegria tem a alegria boa e a alegria ruim. Até a alegria, tudo tem. Como a gente vivencia isso, é que vai dar o aprendizado para a gente evoluir e desenvolver. Então, uma vida saudável não é uma vida que você não vai ter tristeza, não vai ter dores, não vai ter sofrimentos, não vai ter tudo isso aí. A vida é feita disso. Como a gente lida com isso é que faz a diferença. E quanto mais próximo eu tiver de uma condição humana de ser, mais facilmente eu consigo lidar com as coisas. Senão eu não vou conseguir lidar. Quando eu não consigo lidar, o que a gente normalmente faz? A gente justifica, dizendo que o problema meu é em virtude do de fora. E teria que ser completamente o contrário. O de fora
que você vivencia fora de você é proporcional ao que você vivencia dentro de você. Então eu tomo a vida na minha mão e assim, eu não justifico mais que é a chuva, que é o vento, que é o presidente da república, que é a minha mãe, meu pai, meu tio, minha esposa, enfim, falta de dinheiro. Porque as pessoas fazem isso, elas justificam as mazelas da vida delas por conta disso. Quando eu tomo a vida na minha mão, aí é um pouco diferente. Então, esse trabalho que a gente faz é muito mais pedagógico do que terapêutico. O trabalho com o aparelho que a gente faz é muito simples, muito simples. Ele não tem muitas complicações, né? Ele só está trabalhando uma mudança postural, tudo, através de uma mudança, de uma tentativa de resgate, e a gente devolver esse espaço coerente para você poder fazer todo o teu processo de decisão de uma maneira coerente. Porque esse processo de decisão também está ligado a uma função bucal que o dentista muitas vezes desconhece, que se chama deglutição. Isso aqui, ó. Deglutir no ser humano é um ato de decisão. Só o ser humano coloca na boca e decide, engulo ou não engulo aquilo que eu estou colocando aqui. Porque essa área do ser humano é totalmente consciente. Se a gente dividisse o ser humano entre Ocidente e Oriente, aqui é o nosso Oriente e daqui para baixo é o Ocidente, né? Por isso que se chama Ocidente, osso e dente. Aqui é um processo de captação do mundo, consciente. O ser humano é o único ser que põe aqui e decide se engole ou não. Um cachorro, ele fareja o que ele quer, ele aprende com as presas, por isso que ele tem presas, ele aprende com a boca e engole. Por isso que ele come ração. Veja se você comeria ração. Você talvez comesse se não tivesse qualquer outra chance de você comer qualquer outra coisa. Mas por opção não. Porque você escolhe, o cachorro não. Né? Por quê? Porque a gente aprende aqui, ó. A gente não aprende aqui. A gente aprende aqui, a gente olha, a gente cheira, a gente, né, aprende, põe aqui, e aí a gente decide engolir. Aí quando eu decidi engolir, o que era aqui uma coisa, quando passa daqui é outra coisa. Não é mais a mesma coisa. Porque aqui é o elo de ligação entre a área consciente e o completamente inconsciente. Se eu engolir errado aqui, ou se eu engolir aquilo que eu não queria, se eu engolir um veneno, sei lá, que eu engoli, daqui para baixo eu não tenho mais como parar. Isso vai. Pode me dar indigestão, congestão, pode me dar um monte de coisa, dependendo do que eu engoli. Mas eu decidi engolir. Tá? Então nós vamos trabalhar tudo isso com calma. Eu sei que tudo isso que eu falei para você tem muito conteúdo aí, tem muita coisa aí, né, para você pensar. Mas é esse o trabalho. O trabalho prático você vai perceber que é muito simples, né? Essa adaptação com o aparelho, né? As necessidades de expansão que a gente vai ter que fazer, tudo é muito simples, né? Então, o uso do aparelho também tem que ser um uso razoavelmente bom, em termos de horas, né? Porque se a gente está trabalhando com uma mudança de um reflexo de postura que foi organizado e estruturado ao longo de todos os anos que antecederam esse que você está, né? Não vai ser usando o aparelho só de noite que a gente vai resolver essa mudança postural, você vai precisar usá-lo com mais frequência, tá bom? Que é mais ou menos o que a gente já conversou em outras oportunidades com o tempo de uso do aparelho. Beleza? Ficou tranquilo?